Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que a família de vocês também esteja bem e que vocês estejam fazendo com muito carinho o material que a tia tem passado para vocês toda semana. Estamos em uma nova segunda-feira e um novo material de complementação escolar. Vamos ver quais habilidades e quais conteúdos vieram nesse material dessa semana? Vamos aprender juntos? Na nossa parte de português, começa com o texto do Gato de Botas. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre ele, não é verdade? Então aqui vai ter um conto, porque querendo ou não, o Gato de Botas, toda vez que começa com Era uma vez, é um conto, igual é da Cinderela, igual é da Branca de Neve. E com o Gato de Botas não é diferente. A gente vai conhecer a história do Gato de Botas, ler com bastante calma, porque o texto é um pouquinho grande, para poder responder as questões que vêm lá no final. Só que antes, tem sempre um glossário. A tia já explicou para vocês o que é um glossário. Glossário é o significado das palavras que a gente não conhece. É como se a gente fosse lá no dicionário e procurasse o significado dessas palavras. Então, se talvez tenha alguma palavra no texto que você não conhece, o significado dela está aí no glossário. Depois, vem o conversando sobre o texto, que você vai responder com calma as questões sobre o texto do Gato de Botas. Se precisar, leia o texto mais de uma vez para poder entender com calma, já que o texto é um pouquinho grande. Tá? Vocês vão responder essas questões aí. E depois vem questões sobre sinais de pontuação. A tia já ensinou para vocês sinais de pontuação. Aí tá só para relembrar mesmo. Na nossa parte de matemática, que começa na página 8, vai voltar no assunto de frações. E um assunto que eu já comecei a abordar no material passado, que é a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Tem aí o atenção. Atenção! Na adição e na subtração com denominadores iguais, operamos somente com os numeradores e conservamos o mesmo denominador. Ou seja, nesse exemplo 1 que tem aí, que tem 2 sextos mais 3 sextos. O denominador, a parte de baixo, não é igual? Então, eu vou repetir ele e só vou somar o 2 mais 3, que vai ser igual a 5. Então, o denominador, que é a parte de baixo, eu conservo ele, eu mantenho o mesmo número, e eu só vou fazer a operação com o numerador, que é a parte de cima da minha fração. Embaixo tem alguns exemplos. Olha lá, ó. Eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. E na subtração, eu vou repetir o denominador, que é a parte de baixo, e vou diminuir o numerador, que é a parte de cima. Não tem dificuldade nisso. Na página 9, começam alguns exercícios sobre o que a tia explicou anteriormente. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador. E além de continhas, também vão vir probleminhas. Na página 11, começa o nosso material de ciências e começa revisando a parte de células, que a tia já havia explicado para você. A célula se divide, na maioria das vezes, em 3 partes. A membrana plasmática, que é uma parede bem fininha que reveste, ou seja, que envolve a célula. É a parte mais externa da minha célula. O citoplasma, que é o que fica mais para dentro, que é formado principalmente por substâncias líquidas, e nele são localizadas estruturas chamadas organelas. As organelas são tipos diferentes e são responsáveis por funções vitais da célula, ou seja, por manter a célula
viva. Elas transformam os alimentos em pequenas partes chamadas moléculas. E por fim tem o núcleo é o centro, o núcleo é o cérebro da célula. Ele é o responsável pela organização do crescimento e reprodução da célula. É no núcleo da célula que encontramos o DNA, que é o material genético responsável pela transmissão das características de cada ser vivo. Então, a minha célula, na maioria das vezes, é dividida entre membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão apontar a tela da câmera do telefone para esse QR Code, que vão ver vídeos com mais informações sobre esse assunto. Depois disso, vocês vão responder essas questões e achar no caça-palavras as respostas delas. A tia já havia dito também que quando as células se juntam por formas e funções iguais, elas formam um tecido. Então, grupo de célula eu chamo de tecido. E cada tecido é responsável por alguma função do meu corpo. E eu posso destacar 4 deles aqui. O primeiro é o tecido epitelial, que é o que reveste a minha pele. Possui células bastante unidas e poucas substâncias intercelular. Então, o tecido epitelial é o que reveste a minha pele. Depois tem o tecido conjuntivo. Possui diferentes tipos celulares e abundante matriz extracelular, com função de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias. Formam os ossos. Então, o tecido conjuntivo é responsável por formar os meus ossos. Depois tem o tecido muscular. O próprio nome já diz. Ele forma quem? Um músculo. Ele está ligado à nossa locomoção e à nossa alimentação. E por fim é o tecido nervoso. Tia, tecido nervoso por quê? Porque ele sente muita raiva? Não. Ele é formado por células cujo principal papel é a transmissão de impulsos nervosos. Formam os tecidos do cérebro, a medula espinhal e os nervos. O principal tipo de célula é o neurônio. Então, o tecido nervoso está diretamente ligado ao meu cérebro. Então, esses são os 4 tipos básicos de tecidos, ou seja, de grupos de células que têm funções diretas no meu corpo. Na próxima página, vocês vão observar essa imagem e vão me responder se é verdadeiro ou falso as questões a seguir. Na nossa parte de geografia, nós já falamos sobre várias características do Rio de Janeiro. Já falamos sobre vegetação, já falamos sobre relevo e hoje nós vamos falar sobre o clima. Mas afinal, o que é clima? Clima é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região, pela influência que exercem sobre a vida na Terra. Ou seja, é o que me faz ver que dentro do local onde eu vivo, tem dias que faz muito calor, tem dia que faz muito frio, dependendo da estação do ano. Tudo isso implica nas minhas condições climáticas. E aqui vocês vão ver algumas questões a respeito das temperaturas do Rio de Janeiro e vão respondê-las. Por fim, chegamos à nossa parte de história. Lembram que o ano passado nós conversamos a respeito dos direitos e deveres? O que eram direitos, o que eram deveres. E aqui vai falar um pouquinho sobre os direitos. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e gerações futuras. Então, aqui está falando que a gente tem direito a um meio ambiente bem cuidado. E isso precisa ser feito tanto pela gente, a gente precisa ter consciência sobre isso, quanto o poder público, as esferas públicas também precisam zelar pelo meio ambiente.
Como semana passada nós trabalhamos questões sobre o meio ambiente, porque a sexta-feira foi o dia dele, aqui vem algumas questões em relação ao meio ambiente. Como eu posso ter um ambiente ecologicamente correto? Como eu posso preservar o meio ambiente para eu ter direito a ele nas condições que eu preciso? Então, vocês vão resolver as questões a seguir a respeito do meio ambiente. Na número 2, você vai escolher uma atitude que você possa ajudar a preservar o meio ambiente e assim contribuir para que o direito estabelecido na Constituição aconteça e justifique a sua resposta. Ou você pode escolher a reciclagem, que a gente já falou que a reciclagem é um meio da gente diminuir a produção, da acumulação do lixo. Economizar água, que a tia já bateu bastante nessa tecla sobre a água, dizendo que a água sim um dia pode acabar se a gente começar a não usar corretamente a água, o desperdício d'água, e o reflorestamento, que cada vez mais a gente está perdendo árvores e não está repondo, devido a diversos fatores, seja por queimadas, seja por questões de produção de bens. Então, a gente está perdendo essas árvores e não está repondo. E sabe o que vai acontecer? Um dia a gente não vai ter mais ar para respirar. Porque a gente sabe que a nossa respiração está diretamente ligada à árvore. Então, você vai escolher uma dessas questões e vai justificar a sua escolha. Chegou ao fim mais um material. Espero que vocês façam com calma. Prestem bem atenção, um pouquinho a cada dia, e a tia ama vocês.